Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de dinâmica de fenômenos ondulatórios. E na aula de hoje, conforme nós vimos em sala, nós veremos uma síntese sobre o movimento harmônico simples, também denominado de MHS. Tudo bem? Então vamos para aquelas partes de conceitos iniciais, Primeiro, o que seria um MHS? O que seria um MHS? Bom, todo movimento harmônico simples, nós acabamos de falar aqui, todo movimento harmônico simples, ele é caracterizado por duas coisas, Ele é periódico e oscilatório. Certo? Quando a gente fala esse termo harmônico, conforme nós já vimos em sala, vem do fato de que as funções horárias, elas são senoidais ou são cossenoidais, E na trigonometria, a gente viu que a gente dá o nome para isso daí de funções harmônicas. Tá certo? Então, conforme o que eu falei, o que seria um movimento periódico? O que seria um movimento periódico? Acompanhe aí comigo. O movimento periódico é todo movimento onde uma mesma situação vai se repetir em intervalos de tempos iguais, Isso é um movimento periódico. No movimento periódico, nós também definimos os seguintes parâmetros: o período e a frequência. O período e a frequência. O que seria o período? O período é o intervalo de tempo, o menor intervalo de tempo para a repetição do fenômeno, ou seja, o menor intervalo de tempo necessário para o fenômeno se repetir. Frequência. A frequência é o número de vezes, que o fenômeno se repete na unidade de tempo. Então, a gente tem a relação dessa equação, F por T é igual a 1. Período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Tudo bem? Agora que eu defini o que é um movimento periódico, o que seria então um movimento oscilatório, Um movimento oscilatório ou vibratório. O que seria um movimento oscilatório ou vibratório? A gente pode conceituar da seguinte forma, Todo movimento de vai e vem realizado simetricamente em torno de um ponto de equilíbrio, Quando eu falo ponto de equilíbrio, Quando eu falo ponto de equilíbrio, ele vai corresponder a um ponto de oscilação ou vibração nula, Eu vou citar aqui dois exemplos para vocês poderem visualizar melhor. Primeiro exemplo, Inclusive foi dado em sala isso daqui, Você tem aqui um pêndulo, Aqui está o pêndulo, E aqui as suas possíveis trajetórias, Tudo bem? Pêndulo simples oscilando, e aqui é a minha posição de equilíbrio, Ou então,
no exemplo 2, nós temos aqui um eixo, né, vertical. Eu vou ter uma barra, né, e as suas oscilações. Oscilando, né, nesse espaço aqui, ó. Tá certo? Então, o ponto de equilíbrio, ele vai corresponder ao ponto de oscilação, né, ou vibração nula, né? Então, o pêndulo simples que eu acabei de falar aí para vocês, né, ou essa barra de ferro rígida aqui vibrando, né, eles representam esse tipo de movimento, tá? Então, através do pêndulo simples, que nós já abordamos, já vimos em sala, né, nós podemos estudar alguns conceitos que são elementares para o entendimento do MHS. Tudo bem? Prosseguindo. O que seria o pêndulo simples? Pêndulo simples. O que seria o pêndulo simples? O pêndulo simples é um dispositivo, né, que é constituído por uma partícula pesada, tá certo? Massa M, né, suspensa por um fio ideal de comprimento L, né? Então a massa M, o comprimento L, né? Na verdade, quando falar partícula pesada é só para descrever, né? Aqui quando eu for calcular o período, né, a massa não vai entrar, tá? Então eu vou tentar ilustrar aqui um pêndulo para os senhores, tá? Tá aqui o meu eixo, né? E de onde vai partir o meu pêndulo, tá? Nessas posições aqui. Tudo bem? Ponto de equilíbrio O, A, B, oscilando aqui nesse pequeno ângulo chamado de θ, né? E aqui θ. Sendo que o comprimento dele é L, tá? Na condição aqui ele está oscilando, tá? Mas na condição de repouso, o meu pêndulo fica desse jeito aqui. Tá certo? Então, num determinado local, né, quando a gente despreza as forças dissipativas, né, como a resistência do ar, né, o corpo pendular, né, quando ele é movimentado, ele vai oscilar, né, oscilar simetricamente, tá, em torno da posição de equilíbrio, tudo bem? Tendo como os extremos, né, aqui, ó, o máximo que ele pode chegar são esses pontos, tá? O ponto A e o ponto B. Tudo bem? O movimento do pêndulo, ele é periódico, né? E esse ângulo θ aqui, tá? Esse ângulo θ que eu falei antes, ele vai ser a minha própria amplitude do pêndulo, tá? Esse ângulo ele é formado pelo alongamento máximo do fio, né? Esse fio aqui é onde tem a conexão, tá? Com o meu corpo, tá? Esse corpo de massa, né? Esse corpo aí suspenso. Ele é formado pelo alongamento máximo desse fio com a vertical que passa pelo ponto de suspensão, né? Também foi comunicado em sala, né, que para pequenas amplitudes, tá? Pequenas amplitudes, a gente pode dizer que o período de oscilação é expresso, né? Quando falo pequenas amplitudes, aproximadamente 5 graus, né? A gente obtém a seguinte equação: período é igual a 2π raiz de L sobre G. Tudo bem? Que é a minha equação 2. Lembra que a nossa primeira equação foi a equação da frequência, tá? Sabe-se que esse G aqui é a nossa própria aceleração da gravidade, né? Que pelo menos em sala nós vamos utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Coisas que nós não podemos esquecer, como detalhes aí do meu pêndulo simples, né? Vamos lá. Primeiro, observação.
O período de um pêndulo simples, tá, pessoal, ele só vai depender do comprimento do fio e da aceleração da gravidade, né? Conforme nós vimos aí na equação 2, tá? Ele não depende da massa pendular, né? Ou seja, não precisa da massa, como eu falei aí anteriormente, tá? E ele é isócrono, né? Você lembra aí dessa palavrinha isócrono, né? Ele é isócrono. Ou seja, o período não vai depender da amplitude. Ele independe da amplitude. Tudo bem? Agora nós vamos, né, para a segunda parte do nosso estudo, denominado o oscilador harmônico. Vou chamar aí de 1.2. 1.2, o oscilador harmônico. Tudo bem? Oscilador harmônico. Bom, de uma forma geral, né, a gente estuda uma partícula realizando um MHS, já conceituado anteriormente, né? Um MHS no oscilador harmônico, tá? Que eu vou fazer uma ilustração dele aqui, tudo bem? Vamos fazer de conta aqui o meu oscilador, tá? É isso aí mesmo. Tá? Então eu vou ter uma mola, né? Aí fixa essa mola um corpo. Um corpo de massa M. E essa mola, ela tem uma constante elástica K. Aqui é a origem onde vai começar o meu movimento, tá? Um oscilador harmônico, ele vai consistir numa partícula de massa M, essa daqui, tudo bem? Fixa a uma mola helicoidal, né? Que é essa daqui, tá? De constante elástica K. Tudo bem? Nessa imagem que eu coloquei para vocês, o conjunto está sobre um plano horizontal e sem atrito, né? Com esse bloco aqui está colocado na posição de equilíbrio O, ou seja, a mola vai estar no seu estado natural, tá certo? Vale frisar, tá, pessoal, que quando eu aplico uma força F externa sobre o corpo, né, no sentido de esticar, tá? Ou seja, no sentido de trazer, né, esse corpo para cá, tá? De esticar ou comprimir a mola, né? E quando eu soltar, o mesmo ele vai começar a executar um MHS, tá certo? Um MHS de período T, tá? Vamos admitir que não tenham forças dissipativas, né? Então o valor X do deslocamento efetuado, né? Ou seja, quando ele ficar oscilando para lá e para cá, esse valor do X ele vai ser chamado de amplitude A do MHS, tá? A trajetória retilínea desse corpo, vai ser orientada e o ponto O, que é o ponto de equilíbrio, é esse aqui que eu já falei antes, vai ser a sua origem, tá? Então, a gente deve ter x igual à amplitude máxima, né? Positiva, e um x com amplitude negativa, que vai corresponder aos seus extremos, tá? A e menos A, tudo bem? A força F aplicada, né, que a cada instante tem um valor absoluto, é chamada de lei de Hooke. É que eu vou colocar aqui para vocês, né? Força elástica é igual a menos Kx, que vai ser a minha equação 3, se eu não estou enganado, né? Tudo bem? Essa equação é também chamada de lei de Hooke, né? Lei de Hooke. Tá certo? Tudo bem aí? O sinal menos dessa força aqui, tá? Que aparece aqui, né? Aqui, ó, tá?
vai indicar que essa força elástica ela é restauradora, ou seja, ela está sempre orientada para a minha posição de equilíbrio. Tudo bem? Então, se eu fizer um desenho, né, eu poderia reaproveitar isso aqui, ó. Seleciono, né? E vou colocar aqui, tá? Vamos dizer aqui, né? Aí já não está desenhada a minha origem, né? Vamos dizer que a origem estivesse por aqui, ó, né? Tá certo? A minha força elástica, ela sempre vai fazer com que meu corpo busque aí essa minha posição de equilíbrio. Tudo bem? A gente pode verificar, né, que na posição de equilíbrio, ou seja, a posição onde x é igual a zero, tá? X é igual a zero, a força elástica ela é nula, né? Óbvio, tá? Força elástica é nula. E nos extremos A e B, ela vai assumir o valor máximo, né? De tal forma que a minha força elástica é igual a, né, o módulo da minha força elástica, tá? Eu vou ter da segunda lei de Newton, né? A massa vezes a aceleração, e a força elástica aqui eu vou ter o meu kx, tá? É claro que se eu tirar do módulo eu tenho menos kx, tá? Fazendo aí as minhas devidas observações, tá? Eu vou ter que a minha massa, né, vezes a minha aceleração vai ser igual a menos kx, logo a minha aceleração, né, que é o meu x ponto, é menos kx sobre a minha massa m, a minha equação 4. Tudo bem? 4. Essa equação 4, tá? É a aceleração escalar instantânea, tá bom? Essa é aqui, né? A minha aceleração escalar instantânea, tudo bem? De uma partícula que descreve um movimento harmônico simples nesse eixo aí, x. Tudo bem? A gente também pode fazer a análise da energia, né, do MHS, mas isso daí já foi feito em sala. Tudo bem? Vamos agora analisar a energia do oscilador harmônico. Vou chamar de 1.3. Vamos lá. 1.3. A energia no oscilador harmônico. Tá certo? Bom, quando a gente tem um sistema, né, como eu falei ali do oscilador harmônico, que eu vou reproduzir ele aqui mais uma vez. Aí está. Tá aqui meu oscilador, né? Então, tendo um sistema massa-mola desse aí que eu desenhei, tá? Pelo princípio da conservação, né, da energia, pelo princípio lá da conservação da energia, a gente sabe que a energia mecânica total é a soma das energias cinéticas e da energia potencial, não é isso? Posso escrever assim, né? Energia mecânica vai ser a somatória dessas minhas energias, né? Vai ser a energia cinética mais a energia potencial, que seria a minha equação 5. Confere. Também poderia escrever assim, né? Energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial, né? E
também é a mesma coisa. Tá certo? Só que nós sabemos que a energia cinética, a energia do movimento, ela é dada por essa equação aqui, né? Metade, né? 2mv ao quadrado. E a energia potencial relativa à mola, né? Vai ser a metade, né? De kx ao quadrado. Tudo bem? Esse kx ao quadrado é a expressão da energia potencial elástica, né? Essa daqui, tá? Energia potencial elástica, que está relacionada à posição de um corpo, né? Ou seja, ela é igual ao trabalho da força elástica para deslocar o corpo da posição x ao ponto de equilíbrio, né? Ou seja, você lembra lá de trabalho, né? Quando você estudou em outras físicas, que é a força pelo deslocamento. Tudo bem? Certo? Então a gente vai fazer uma ilustração, né? Uma partícula de massa m presa a uma mola constante, e ela vai realizar um MHS de amplitude A com extremos A e B, tá? Então, reaproveitando esse desenho aqui, né? Fazendo de uma forma bem... Vamos ver aqui, né? Vou pegar isso aqui. Como a gente explicou lá em sala, né? As possíveis situações que o meu corpo pode estar, né? Eu vou colocar aqui só umas 3. O restante está tudo aí no caderno de vocês, tá? Ó, origem. E aqui é a minha elongação máxima, amplitude. O máximo de compressão, menos A, tá? Para essa minha situação, que eu vou chamar de situação 1, o meu objeto está parado e a minha energia mecânica para essa situação, a energia mecânica, sempre é a energia cinética mais a energia potencial. Mas devido a essa situação que eu falei de que ele está parado, né? Então a minha energia mecânica na extremidade é puramente potencial, dada aí por essa equação, né? Kx ao quadrado por 2, ou seja, Ka ao quadrado por 2. Tudo bem? Tá certo? Quando o meu objeto começar a voltar, e digamos que agora ele está voltando para a origem, né? Tá por aqui, ó. Nessa situação que eu vou chamar de 2. Nessa situação, a minha energia mecânica, ela tanto vai ter a parcela cinética quanto a parcela potencial. Tudo bem? Certo? Quando o meu corpo estiver justamente aqui na origem, bem na origem, né? Estiver aqui na origem, o que vai acontecer? Essa situação que eu vou chamar de 3, né? Nessa situação 3, não há, né, a minha abscissa. A minha abscissa vai ser 0. Então a minha energia é totalmente cinética, né? Aqui na minha origem, tá? Então a energia mecânica vai ser a minha energia cinética, que é a metade de mv ao quadrado por 2. Tudo bem? Certo? E assim consecutivamente, conforme foi explicado em sala. Tá certo? A gente pode fazer uma representação, né, do diagrama das energias em função da abscissa para o meu oscilador harmônico, né? Vou tentar fazer aqui. É claro que é meramente ilustrativo, tá? Tudo bem? Então vai ficar assim, né? Abscissa ordenada, é claro, aqui feito sem escala, tá? Vamos lá. Energia. A minha abscissa, tá certo? E agora a minha energia mecânica, que permanece constante, né? Aqui é a minha energia mecânica do sistema.
energia mecânica do sistema permanece constante, tá? Vou tentar refazer aqui para ela ficar simétrico, tá? Pronto. O que vai acontecer, tá? É que tá aqui a minha energia mecânica, que é uma constante, né? E aqui vai estar a minha energia cinética. Aqui. Não. Deixa eu ajeitar isso aqui. Era para colocar mais em cima. Pronto. A minha energia cinética. Pronto. Agora sim, né? Esse que está em verde é a minha energia cinética. O que está em vermelho é minha energia mecânica. Na verdade, é a energia potencial, né? Em reto aqui, ó. Energia potencial, tá? Então, a gente tem aqui na reta a energia mecânica, a energia potencial elástica, né? E a energia mecânica total. Tudo bem? Tá aí as nossas representações. Tudo bem? Outra parte que nós falamos também, eu vou chamar de 1.4, foi a relação do MHS, né, com o movimento circular uniforme. Tudo bem? E aí nós fizemos, né, as devidas aproximações e obtemos as funções horárias, né? O movimento harmônico simples, que é o MHS, ele está relacionado com o movimento circular uniforme da seguinte forma, né? Conforme eu disse em sala, ou seja, enquanto uma partícula efetua o movimento circular uniforme no sentido anti-horário de uma circunferência de raio R, né, que se confunde com o círculo trigonométrico, a projeção perpendicular no eixo dos cossenos executa um MHS simultâneo, né? Do jeito que eu fiz em sala, tá, pessoal? Eu vou tentar aqui representar para vocês, né? É como se fosse isso aqui, né? Tá certo? Aqui o eixo dos cossenos, tá? E o meu corpo, ele vai descrever, né, um movimento circular uniforme nesse sentido aqui, né? Prosseguindo, 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 prosseguindo. Tá certo? A sombra dessa minha partícula que descreve um movimento circular uniforme é uma partícula virtual que vai executar um MHS. Então, para lá e para cá. Então, enquanto a trajetória do MCU é aqui, a do MHS é para cá, para cá, para cá, para cá, que é a minha sombra. Tudo bem? Tá certo? As funções horárias do movimento circular uniforme, né? Vamos lá. Funções horárias, né? Funções horárias do movimento circular uniforme. Bom, as funções horárias do alongamento, né? O que é alongamento? É x em função de t, tá? Da velocidade, que é f em função de t, e da aceleração a, que também é f em função de t, tá? Eu vou colocar já daqui para os senhores, tá? Então, de acordo com os conceitos do que nós vimos anterior, né? A teoria do movimento circular uniforme, né? Nós temos que fazer a aplicação dessas expressões que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Que todas já são conhecidas, né? Ômega
é 2π/t. A aceleração centrípeta é v² pelo raio, tá? Fazendo a adaptação, né, do movimento circular com movimento uniforme, né? Nós vimos lá no movimento uniforme que S é S0 mais VT. Nós também aprendemos no movimento circular uniforme que ao dividir a minha grandeza escalar pelo raio, eu vou obter uma grandeza angular, tá? É isso mesmo, tá? Ao dividir uma grandeza escalar pelo raio, eu obtenho uma grandeza angular. Baseado nisso, nós temos que, se eu dividir o espaço pelo raio, eu obtenho o espaço angular φ. Se eu dividir a velocidade pelo raio, obtenho a velocidade angular ômega. Se eu dividir a aceleração pelo raio, né, a aceleração pelo raio, obtenho a aceleração angular gama. Fazendo aí as minhas devidas aproximações, eu vou obter, para mim, a função horária do espaço, né? Vamos lá. Função horária do espaço, x de t, vai ser a cosseno de ômega-t mais φ0. Acredito que essa seja a equação 7, né? A velocidade é a derivada primeira do espaço. No caso, isso daqui, né? Derivando a minha expressão 7, eu vou obter, né, menos ômega A seno de ômega-t mais φ0, tá? E se eu derivar a minha velocidade mais uma vez, eu vou obter a minha aceleração, né? Então, a minha aceleração A de t é a derivada primeira da velocidade em relação ao tempo, ou seja, é a derivada segunda da minha posição em relação ao tempo, que é a minha própria aceleração, que é igual a menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega-t mais φ0, tá? Que é a minha equação 9. Tudo bem? Tá aqui a 7. Tá aqui a 8ª. E tá aqui a 9ª. Tá certo? Verificar que como isso daqui é o próprio xt, né? Não é? Eu posso escrever essa minha equação da seguinte forma. A aceleração A de t é menos ômega ao quadrado xt. Tudo bem? Certo? No movimento harmônico simples, conforme eu falei antes, né, as grandezas do movimento circular uniforme têm outras denominações, né, apesar de se conservar as mesmas unidades. Tá? Então, φ0 no movimento circular uniforme é o ângulo inicial, no MHS é a fase inicial, a unidade é radiano. Tá? O ômega 2π/t, né, no movimento circular uniforme é a velocidade angular, no MHS é a pulsação. Tá? Então, para a gente utilizar a função da horária deduzida, é necessário conhecer o valor, né, da fase inicial, né, que é esse termo aqui bastante importante. Tudo bem? Não esquece que o sentido convencional do movimento circular uniforme é o movimento anti-horário. Tá certo? Então, só relembrando aí o nosso movimento circular uniforme, nós vimos o que é, qual o conceito, o que é período, o que é frequência, qual é a importância do pêndulo e do oscilador harmônico, sua energia, amplitude e funções horárias quando ele vinculado a movimento circular uniforme. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos fazer, né, utilização das listas para a resolução de exercícios. Tudo bem? Bom, pessoal, então no caso é isso. Se vocês tiverem dúvida, utilizem o Google Class, tá? Ou AVA, né, para tirarem as respectivas dúvidas de vocês, tá bom? Então, basicamente, por hoje era isso.
bons estudos e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.